Posso? Vamos lá, vai. Ó. Observação. Os órgãos do Poder Judiciário, ou melhor, né? Nos órgãos do Poder Judiciário, estas classificações não têm aplicação perfeita. Ponto. Por que eu sempre falo isso, gente? Porque quando eu vou botar aqui no quadro, né, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa fazer quando está dando aula para um determinado concurso, é tentar contextualizar o que eu estou explicando na sua carreira, né? E eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque o TJ, por exemplo, do Rio, ele caga para essa estrutura aqui. Não é à toa que você vai estudar com a Raquel, não sei com quem, organização judiciária. Legal? Porque aí é a forma de eu aplicar, de você aplicar, melhor dizendo. Essa teoria que eu vou te explicar ao órgão que você vai trabalhar. Perfeito? Essas classificações dos órgãos, elas nem caem muito em prova, assim, de tribunal. Eu não vejo com tanta frequência, mas eu tenho que falar, obviamente. Mas elas têm mais aplicação aos órgãos do executivo. Aí no executivo ela encaixa perfeitamente. Perfeito? Mas judiciário, MP, não encaixa legal. Por quê? Porque todos esses órgãos têm autonomia funcional. Então, por exemplo, o presidente do TJ pode ligar para o juiz da primeira vara civil e mandar ele julgar de um jeito? Não. Ele tem autonomia funcional. Ele não tem autonomia administrativa. Legal? Porque ele não pode, por exemplo, aumentar o salário do chefe de cartório dele. Né? Aumentar a remuneração, porque isso seria autonomia administrativa. Essa ele não tem. Mas ele tem autonomia funcional. Então ele pode julgar, imagine, desde que ele fundamente, né, o princípio da livre convicção motivada, né, ele pode motivar, ele pode julgar contra o tribunal. Né? Imagine que o TJ tem uma súmula mandando julgar assim. Ele pode julgar assado, desde que ele fundamente. Legal? Falar o distinguish e julga. O problema é outro, ele não tem autonomia administrativa. Tá? Então, misturando esses conceitos de autonomia funcional e autonomia administrativa, né, tem professor que prefere nem explicar a classificação dos órgãos, vai direto nos pontos mais interessantes para vocês. Mas eu tenho que falar. Tá? Então, pula uma linha, classificação 2. Primeira classificação quanto à hierarquia. Quanto à hierarquia, os órgãos podem ser Nem gosto muito dessa porra de mnemônico, mas isso aqui encaixa, ó. Independentes, autônomos, superiores e os subalternos. Então eu tenho órgãos, independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores e os órgãos subalternos. Olha aqui. Os órgãos independentes são aqueles órgãos que têm independência política. E se eles têm independência, não tem ninguém acima deles. Me dá exemplo aí de um órgão que ninguém discute que ele é independente. A presidência da República. Né? Juridicamente, o povo está acima do presidente, já que todo o poder. Agora, administrativamente, não tem ninguém acima dele, não. Legal? Ele é o melhor exemplo de órgão independente, de órgão singular e unitário. A decisão é dele. Óbvio que ele tem um Conselho da República, ele pode consultar. Agora, a decisão é dele. Legal? Então ele decide declarar guerra à Argentina. A decisão é dele. Vai ter que ouvir o Conselho da República? Vai. Conselho de Defesa? Vai. Mas ele, a decisão final, quem assina o decreto é ele. Perfeito? Já os órgãos eles têm o quê? Autonomia. A gente chama isso aqui de autonomia administrar em sentido lato, né? Ou seja, em sentido amplo. Perfeito? E eles têm autonomia, mas uma autonomia sem independência. Por quê? Porque eles são subordinados aos órgãos independentes. Ou seja, os órgãos independentes, eles fiscalizam os órgãos, e é óbvio, gente, teoria dos poderes implícitos. Se os órgãos independentes que têm independência, é óbvio que essa independência é com autonomia.
Porque quem pode mais pode menos, porra. Legal? Então, todo órgão independente, ele tem, repete, independência e autonomia. Sim ou não? Me dá exemplo aí de um órgão independente. Os ministérios. Sim ou não? Já os órgãos, o que eles têm? Eles têm poder de decisão. Ou seja, eles têm poder para tomar mas eles têm poder para tomar decisão sem ter, e sem ter independência. Legal? Eles só têm poder de tomar decisão. E eles são fiscalizados pelos órgãos, autônomos, sim ou não? Aqui é que dá problema, que é um monte de órgão que tem, repete, poder de decisão. Vou pegar os principais. Quais são os principais órgãos que têm poder de... O principal dá nome ao órgão. Superintendências. Superintendências vem de órgão superior. Sim ou não? Depois, as chefias. Depois, os departamentos. E depois, as coordenadorias. Professor, esses nomes aqui são absolutos? Não. Por exemplo, o Detran é um mas Detran não é órgão, Detran é autarquia. Então esses nomes não são absolutos, eles são em regra sim. Sim, então em regra, superintendência, chefia, departamento e coordenador são órgãos órgãos com poder de subordinado aos órgãos autônomos. Já os órgãos o que eles têm? Nada. Os órgãos subalternos, eles só executam ordens. Ordens que vêm de quem? Que vêm de cima. Lembra da teoria da Isso, a teoria, a vontade de um é imputada ao outro, a ordem que vem de cima. E os órgãos eles são fiscalizados pelos órgãos superiores. Professor, me dá exemplo aí de um órgão subalterno. As delegacias. Então, delegacia da Polícia Federal, delegacia da Polícia Rodoviária Federal, delegacia da Receita Federal, delegacia do Ministério do Trabalho, as delegacias que atendem o público. Sim ou não? Elas têm poder de decisão? Elas têm autonomia? Elas têm independência? Não. O que elas fazem? Só executam ordens. Não tem nenhuma prerrogativa específica. Foi? Copia, por favor. Concorda que essa classificação aqui nem de perto bate lá no TJ? Não. Exatamente, não tem nada a ver. Mas cai em prova? Cai, meu papel é explicar. Essa aqui, é a classificação quanto à autonomia. Vamos agora ver a classificação quanto à estrutura. Pode ser autonomia, hierarquia. Sem problema. Toda vez que não entender, pergunta. Porque chega uma hora que o órgão perde a autonomia. Chega uma hora que ele só começa a executar ordens ou poder de tomar decisão sem ter autonomia. Quais são os órgãos que têm autonomia? Você percebeu que eu divido ele em dois? Os órgãos que têm autonomia são os órgãos, E os órgãos, que quem pode mais pode? Daqui para baixo são órgãos que não têm, autonomia. Mesmo que tenha poder de... É uma decisão sem autonomia. Sim? E aqui eles podem ser, simples. E eles podem ser compostos. Lembra do conceito de órgão? Órgão 1? Fala. Centro de competência. Olha para o quadro. Se eu só tenho um centro de... Repete. Esse órgão é chamado de órgão, a Presidência da República. Agora, se eu tenho mais de um, repete, centro de competência, eu tenho um órgão, composto. O melhor exemplo de órgão composto que eu vou te dar são os minis, bora gente, que são subdivididos em subsecretarias.
Então acaba que eu tenho mais de um, repete, sem de competência. Ou seja, por exemplo, no guarda-chuva do Ministério da Justiça e Segurança, eu tenho a secretaria, eu tenho outra secretaria, eu tenho outra secretaria, Secretaria de Igualdade de Direitos, Secretaria da Mulher, Secretaria de Combate à Droga, né? Senac, que ontem veio ter uma operação aqui no Rio para prender um helicóptero, né? Ou seja, eu tenho a subdivisão de vários centros de competência. Agora, na presidência da República, não. A vontade é dele e é dele. Sim ou não? Copia, por favor. Vocês estão entendendo aqui? Eu posso dar uma aprofundada aqui? Eu estou me coçando para poder falar isso. Posso? Presta atenção aqui rapidinho. Todas as vezes que falam para você que alguém tem autonomia, falam para vocês assim, tem autonomia. Dane-se. Você pega um livro, uma apostila um pouquinho mais interessada, né, de não deixar sua cabeça em casa fundindo à toa, eles falam assim, autonomia em sentido amplo, sim? Mas que autonomia é essa? Isso que eu estou falando para vocês, assim, mas que às vezes, né, o medo de aprofundar e levar mais informação e esquecer o básico, me preocupa de não... Né? Então, já que vocês estão evoluindo, eu posso... Né? Ó, essa autonomia a gente brinca, né, um mnemônicozinho aqui também, que é autonomia de fato. Autonomia financeira. Autonomia administra, só que aqui em sentido estrito. Autonomia técnica e autonomia orçamento. Então, nem sempre o órgão que tem autonomia, ele tem todas. Mas quando a gente fala em autonomia, isso é um gênero, autonomia em sentido amplo, sentido lato, com 4 espécies. Autonomia financeira, administrativa em sentido estrito, técnica e orçamentária. Já te digo que todo órgão que tem autonomia, ele tem essa aqui. É impossível um órgão ter, sem ter autonomia administrar, por exemplo, decidir, né, se o computador vai ser aquele, né, quem vai ser o chefe de gabinete, quem vai ser o primeiro secretário, isso é impossível. Legal? Agora, nem sempre o órgão que tem, que tem autonomia tem autonomia técnica. Sim ou não? Nem sempre vai ter autonomia, né? Por exemplo, o MP tem autonomia, administrativa, técnica e orçamentária. Né? Porque o MP cria seu próprio orçamento, ele manda a proposta lá para a LERJ, perfeito? E tem autonomia administrativa? Tem. Né? Dá alguns conflitos com o governador, tem que não dar, né? Mas ele tem. Né? Por exemplo, quem decide a hora de abrir o concurso é o MP, se a autonomia administrativa. O judiciário pode mandar o MP abrir concurso? Pode, tá, gente? Eleição recente do STF, caiu até na prova do TRE, né? Última prova do TSE unificado. Se tiver comprometendo o funcionamento constitucional, o judiciário tem poder sim para obrigar o concurso. Caiu na última prova aqui do TSE do Rio de Janeiro. TSE unificado, né? A questão que caiu no TSE perguntava o seguinte, estava faltando médico, né? Era médico ou professor? Médico. Né? Médico. Estava faltando, Se está faltando médico, compromete qual direito constitucional? Saúde e integridade física, sim ou não? A falta de médico compromete a Constituição? Sim. Então o Poder Judiciário tem poder para obrigar a administração a fazer concurso para contratar médicos. O que era mérito administrar agora pode ser invadido pelo Poder Judiciário, porque compromete a saúde constitucional. Perfeito? Sim ou não? Então, por exemplo, o MP tem autonomia, Tem autonomia técnica? Tem. Inclusive, eles criam aquelas manifestações de nota técnica, já viu? Né? Segue esse entendimento aqui, direção mais volante mais álcool é o dólar eventual. Entendeu? O promotor pode sair? Pode, mas não é muito bom que ele saia, né? Porque vai ter que ser por conta dele, aí ele vai ter, enfim. Tem autonomia orçamentária? Tem, o MP manda mensagem para a LERJ, para reservar o orçamento. Então o MP ele tem tudo. Mas um órgão pequenininho de Nova Iguaçu, sem querer, né? A subsecretaria de meio ambiente de Nova Iguaçu, estou chutando. Ela vai ter todas? Não. Sim ou não? Não vai. Ela é mérito. É o Poder Judiciário entendendo o quê? Olha para o quadro, entendendo o quê? Né? Por violação à norma constitucional, a administração perdeu o direito de analisar conveniência e oportunidade. Já extrapolou os limites da conveniência e oportunidade. Entendeu?
Que, inclusive, deu o maior problema tentar invalidar essa questão, né? Porque a gente acaba também, de novo, por falta de tempo, coisa e tal, que a gente faz sala de aula. O mérito administrativo é invasivo ao judiciário, não é isso? Não é assim, não. Claro que o judiciário, em regra, não pode entrar no mérito administrativo. Deixa eu ver na aula de ato isso. Porque a conveniência e oportunidade é prerrogativa do agente público, né? Se você eleger um prefeito para Nova Iguaçu, é porque você confia que ele sabe analisar, conveniência e oportunidade para a melhor decisão administrativa, não é isso? Só que, às vezes, a análise da conveniência e oportunidade ela é obtusa. Legal? Quando, por exemplo, quando ele decide, quando o agente público, de uma forma geral, ele decide violando razoabilidade e proporcionalidade. Então, por exemplo, é razoável, é proporcional não ter remédio no posto, ter uma pista de skate sendo construída? Não, violou a reserva do possível. O judiciário vai lá e fala assim, peraí, né, você, prefeito, eu reconheço que fica a seu cargo decidir se compra remédio ou faz pista de skate. Só que não é raso, não é proporcional. Fere a reserva do possível você gastar o pouco dinheiro que o município tem fazendo uma pista de... E o povo sem remédio no hospital. Eu vou intervir, suspende essa obra e compro o remédio. É a jurisprudência. Anota aí. Tema 968. O que são temas? Temas são decisões de efeito vinculante do judiciário. Quando julga, o STF julga um recurso extraordinário, o STJ julga um recurso especial ou decisões originárias. Aí isso é afetado, gera uma tese. Essa tese está dentro de um tema. Leia o tema inteiro, vai explicar direitinho. Na época, eu tinha falado isso, a gente enfrenta muitas coisas em sala de aula, porque ainda existe um folclore de muito tempo atrás, que ele caiu já. Mas que muita gente ainda acha que existe esse folclore, né? Que, por exemplo, vai passar em concurso dando por apostila, né? Que concurso público é decorar mnemônico, é decorar, enfim, né? Cara, isso já acabou. Né? Quem vende isso para vocês está dando uma grande ilusão, né? Porque a realidade que a gente passa em concurso público hoje né, cada vez mais, muita gente fazendo concurso, né? Eu tenho 23 anos, vou fazer agora fiz maio, 23 anos de formado. Eu tenho uma imprecisão que é negócio de servir o exército, mas eu terminei num ano, o documento veio no outro. 23 anos de formado. Lá atrás, quando eu formei, né, ninguém queria fazer concurso não, cara. Na minha sala ninguém queria fazer concurso não. Todo mundo queria advogar. Entendeu? Hoje, na faculdade que eu dou aula, cara, estou lá há 10 anos, né, nessa faculdade, cara, é difícil você ver alguém que queira advogar. Cara, é maçante. Eu chego e falo assim, não, professor, não. Pô, NPJ tem que agarrar pelo pescoço para levar lá para aprender, porque não quer. O cara, ele, assim... Então, cada vez mais pessoas vindo fazer prova, concurso, né, obviamente, né, e a banca ela tem um desafio homérico. Qual é o desafio? Né? Nota de corte. Nota de corte. Porque do jeito que está, as bancas estão tendo dificuldade de impedir que o aluno, que a menininha, gabarite a prova. Né? Essa rapaziada que faz prova de polícia, que são os mais obstinados que a gente vê, os caras que desde criança que você polícia. Cara, é comum você ver uma prova polícia civil, o cara fechar a prova, gabaritar a prova. E o que acontece? Não sei se vocês sabem disso, né? A banca examinadora tem uma cláusula contratual que ela se compromete a separar e ter nota de corte. Porque se isso não acontecer, ela é obrigada a refazer a prova. Só que a segunda prova totalmente às custas da banca. Então ela fica, meu irmão, desesperada e ela bota algumas questões que literalmente são para separar joio do trigo. São aquelas questões que você olha assim e fala, irmão, não tinha como eu saber essa porra aqui, porque, né, a não ser que estivesse estudando muito, tem que esperar... Infelizmente, vendem um folclore aí, né? E aí, infelizmente, também vendem em cima do desespero, que geralmente o cara está desempregado, né? Enfim, já é uma realidade de vida. Concurso público é realidade de vida, legal? E aí, se você é igual, você de repente está com problema de saúde, né? Você vai no médico, você vai em 2 médicos. Um médico fala para você que não é nada, né? Basta tomar um sorrisal e acabou. O outro fala, irmão, tem que cuidar dessa porra, pode virar um câncer. Muita gente prefere ficar com parecer qual? Aí acabou, filho. Mas segue a vida, né? Outros preferem ser mais realistas e se cuidarem. É a mesma coisa o concurso. Você pode escutar um cara vindo aqui dizendo você com 4 folhas. Você percebeu? Só para falar de conceito de órgão, né? E eu fiquei quase 1 hora. Por quê? Porque eu sei que você vai encarar. O cara vai colocar na sua prova a porra de uma estrutura administrativa e vai te perguntar, tem ou não tem controle? Qual é o controle? Finalista com meísco? Tem hierarquia? Tem subordinação? É isso. Entendeu? E o problema é que a gente acaba que vive uma realidade hoje, que eu concordo com quem pensa dessa forma.
que é o imediatismo. O que acontece? O cara vai, né, ele, como, né, meu irmão gosta de falar muito sobre isso, é verdade. O cara que está bem empregado, iniciativa privada, tem uma carreira, ele não faz concurso, gente. Ele agora está na praia. Quem está aqui é porque tem um probleminha. Qual o probleminha? Realização pessoal, profissional. Alguma coisa não está encaixando. E em cima disso, a gente, né, é uma realidade, né, o primeiro farol é o farol financeiro. Aí o cara, né, chega para você e vende, ó, com 2 aulas minhas aqui. Não vai. Né? Porque uma questão virada dessa que todo mundo ensina, e eu ensino assim também, você vai ver que eu ensino assim, porque é o tempo que eu tenho. Né? Qual é o tempo? O mérito administrativo não é sindicável ao poder judiciário. O judiciário não revoga ato em sua função típica. Né? Enfim, a porra da TSE unificado e pergunta exatamente o contrário. E aqui a gente não estava certo. Então, existem, né, tem um tempo para você maturar isso. Não estou querendo falar que esse tempo pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não sou dono do tempo. Agora, é interessante que você saiba que, né, 2 folhas, muita gargalhada, né, e simpatia não aprova mais ninguém. A realidade, ela é dura mesmo. Né? Eu falo, como é que se diz? Não é para você vir para cá para arranjar inimigo, vir puto, não. Nada disso. Né? Mas a aula, você tem que sair daqui e falar o seguinte, porra, é o que eu penso. Né? E eu falo isso direto, aqui é meu aluno antigo, sabe? Às vezes eu chego em sala de aula, eu tô falando, tá o garoto repetindo, vai embora, meu filho. Vai soltar matéria. Você tá aqui para quê? Para afagar seu ego, para debochar para todo mundo, você sabe? Tá fudido. Não vai interferir em nada a sua aprovação. Então você sabe tudo de administrativo, é para gastar português. Agora, você saiu, entrou aqui e você saiu com alguma coisa que você não sabia, a aula valeu a pena. Porque se você ficou aqui comigo 8 horas agarrado, falando de organização administrativa, e tudo que eu falei você já, na próxima aula, não venha. Vai caçar outra matéria, porra. Vai fazer questão, no ruim, vai fazer questão. Entendeu? Porque concurso público não é você estudar o que você gosta, o que você quer, é você acertar mais que todo mundo e errar menos que todo mundo, aí você tá na nota de corte. Para fazer isso tem que ter, meu irmão, não tem essa. Que é outra coisa também que a galera, eu não sei quem ensinou dessa forma, fazer questão, filho. Tem que fazer pelo menos 50 questões por dia. Na minha época, que fazia, como é que a gente fazia essa porra? Eu comprava aquele jornal do Folha Dirigida, lembra disso? Né? Primeiro começou aquele que era todo rosa, né? Que era uma coluna da Folha Dirigida no Jornal dos Esportes, que era igual papel higiênico, né? Uma merda aquele troço. Aí depois virou a Folha Dirigida mesmo, que a última folha era só questões. Agora tem o que? Concurso, tem o TEC, tem o GRAN, você escolhe. Eu prefiro o que concurso, que ele é mais seco e organizado, né? Não tem muita propaganda de aula. Né? Cara, 50 questões por dia. Como é que eu vou fazer isso, professor? Você tem que renunciar a alguma coisa. Né? Você não pode querer, né, um futuro diferente com as mesmas atitudes. Então começa como? Primeiro, meu irmão, o almoço que você tem lá no seu trabalho, que não presta pra porra nenhuma, quer ficar falando mal dos outros, ouvindo... Cara, você vai estudar. Como? Pega seu celular, bota do lado da marmita, do pratinho de comida, ó, e só fazendo questão. Questão, às vezes, uma questão que você está fazendo com pouca atenção, porque tem gente te apurrando, teu chefe fica tirando de cara feia, vale muito. Por quê? Porque uma questão que você não resolveu no seu trabalho rapidamente é a mesma questão no dia da prova da merda. Por quê? O garoto da frente passou mal, a do lado está quase vomitando, o fiscal está te apurrinhando, você atrasou o ônibus, né? Você está com dor de cabeça no dia. Ou seja, o dia da prova ele é muito pior do que um patrão chato. Então, se você olhou para uma questão de condicional, você não resolveu em 1 minuto, essa questão da prova ia te dar problema. Você errou. O que você vai fazer? No final de semana mais tranquilo, você só vai resolver questões que você errou. E você bota num caderno, chamado caderno de erro. E aquilo você vai ver constantemente. Porque se você errou lá, vai errar no dia da prova, vai errar em qualquer lugar. Agora, tem gente que deixa para fazer questão quando o curso abre a turma de questão? Não tem como. Não tem. Ah, professor, como é que eu vou fazer? Porra, meu patrão é chato, então não vai ficar desempregado. Não é uma merda com isso, não. Antes de dormir, 1 horinha. Se você antes de dormir 1 hora, você fizer 20 questões, que é mais do que o suficiente, legal? 20 questões, imagine, porra, seu concurso não tem edital. Vamos supor que ele demore 7 meses para sair o edital, correto?
né? 7 vezes 30 dá 210 dias, não é isso? Se você fez 20 questões por dia, você está 420 questões na frente de quem não fez porra nenhuma. É isso. Entendeu? Então a gente precisa resolver. Eu tenho muita dificuldade de entrar nesse porque para mim o concurso público também tem um negocinho que é individual, né? Às vezes o cara, tem gente, né, que só presta atenção no dia da prova, parece que quem sou eu para falar não, né? Tem gente que, porra, aluno já falou para o professor, sala de aula não é meu forte, meu forte é no online. Mas por quê? Porque, meu irmão, eu gosto do online, eu boto aquela porra dentro do ouvido, um café e acabou. Tem gente que sopra. Cara, é individual. Eu acho que não. É igual esses dias. Eu acho muita pretensão alguém chegar para o outro e querer ensinar o outro a estudar. Fórmulas que dão certo, eu posso falar. E deram certo comigo. Agora, se vai dar certo com você. Né? Agora, eu posso te falar o seguinte, cara, né? Que você precisa fazer questão. Você tem que... É a mesma coisa. Banca muda? Não. A mesma Constituição que a CESP usa, a GV usa, a FCC usa, né? Agora, o que muda? Predileção de tema. Isso eu tenho que saber. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova de administrativo da FGV. Cara, se eu não estudar, né, extinção de ato administrativo, é loucura. Que eu não sei o que acontece, se é o banco de questão deles que está enguiçado, que toda a prova o cara coloca revogação, anulação, convalidação. Às vezes bota as 3 temas dentro da mesma questão, às vezes até em questões diferentes. Ou seja, se eu der uma sorte de botar em questões diferentes, provavelmente numa prova mediana de administrativo vem com 8 questões, eu matei metade da prova com 3 temas. Então eu preciso saber como é que eu faço isso. Pô, você tem, não, você sabe o seguinte, ó, você vai lá nesse banco de questão que eu estou te falando, qualquer um deles, bota para fazer o raio-x da banca. Faz nos últimos 4 anos, porque toda banca renova de 2 em 2 anos. Mas você bota os últimos 4 para não ter erro, sim? Aí você vai ver o que eles mais cobram por matéria. O que eles mais cobram você vai acelerar, o que eles cobram menos você vai deixar para a semana, para o mês da prova, só para você ficar olhando ali. Acabou, cara. É um estudo estratégico. Agora, pô, professor, eu amo essa matéria, mas essa matéria não cai, cara. Você continua amando. Não vai ser importante para você. Entendeu? Então, você deve estar em 1/3 da minha aula, né? Deve estar com mais de 10 folhas. Entendeu? Então, é isso que vai candidatar a sua prova. É uma porreação do caralho mesmo. Às vezes até eu fico um certo asco, mas fazer o quê? É o que tem para hoje, não tem outra forma, né? É isso aí. Perfeito? Pule uma linha. Então você entendeu o que é autonomia? Porque a gente no dia da prova fala mas autonomia o quê? Vai. Financeira, administrativa, técnica e orçamentária. Tira uma foto que eu vou ter que bagunçar um pouquinho para explicar a próxima. Bota seu caderno, ó. A próxima classificação é a classificação quanto à atuação. Talvez a única que se aplique ao judiciário tranquilo. Quanto à atuação, o órgão pode ser, singular, ou ele pode ser colegiado. Vou dar um exemplo no judiciário. Um órgão singular é aquele que a vontade advém de um agente. Ou seja, se ato administrativo é a manifestação de vontade, quando a vontade vem de um agente e ele é o suficiente para aperfeiçoar o ato, esse órgão é um órgão singular. Sim ou não? Bota seu caderno. A primeira vara civil. O juiz da primeira vara civil, o juiz titular da primeira vara civil, ele exerce função administrativa, gente? Exerce. Exemplo, ele tem poder de polícia na audiência. Né? O estagiário chegou, pediu para assistir a audiência. Ele pode assistir? Pode. Se não for segredo de justiça, ele pode, sim. Mas chegou de havaiana, né? Camisa Hering amarrotada e bermuda tectel. Não, filho. Aqui não. Não é bagunça. Legal? Uma parte que agredia a outra. Ele vai advertir o advogado. Ou se eu paro, vou interromper a audiência. Né? Então o juiz, ele não exerce na sua função jurisdicional somente a jurisdição. Também exerce função administrativa. Sim ou não? Por exemplo, ele acabou de receber um servidor, sim? Falta pra caramba, não faz nada direito, ele vai pedir pro cara aí e ir embora. Manda trazer um novo. Legal? Por quê? Porque esse aqui não está me atendendo. Né? Ele tem um poder para escolher os seus assessores.
Ou seja, o magistrado, além dele exercer função, judicante, ele exerce função administrativa. E a decisão é só dele. Legal? Agora, o órgão pode ser, repete, colegiado. Quando a decisão advém de mais de um, repete, agente. Olha para o quadro. O órgão especial ou o tribunal pleno. Você não vê isso com a Raquel? Sim ou não? O que é o órgão especial? É quando o tribunal ele tem mais de 25 desembargadores. O TJ aqui do Rio tem órgão especial. Sim ou não? Né? Então, o órgão especial, quando vai decidir, ele decide pela maioria de seus membros. Sim ou não? Não basta a vontade de um desembargador. Tem que a maioria concordar. E o tribunal pleno? É quando o tribunal ele tem, menos de 25 desembargadores ou ministros. Né? O STF tem pleno, que só tem 11 ministros. Sim ou não? Tem coisa no STF, já viu quando eles vão votar ação direta de inconstitucional ali? Tem que ter os 11 lá votando. Legal? Agora, tem coisas administrativas também. Vocês viram ontem uma audiência pública para tratar sobre como é que vai pagar não. Eu ia usar um nome feio aqui, mas vamos lá. Como é que ia pagar... Eu ia falar assim... as emendas do orçamento. Né? Viram isso? O presidente da Câmara, do Senado, do Congresso, de última hora, falou, não vou nessa porra, não. Aí deixou lá os ministros do STF sozinhos. Tinham 4 ou 5. Por quê? Porque naquela audiência pública, a decisão teria que ser da maior, não era só de um ministro. Então, todas as vezes que um órgão, exercendo função administrativa, a vontade dele depender de mais de um, agente, o nome disso é órgão colegiado. Um bom exemplo também em direito administrativo, né, são os tribunais administrativos. Existe tribunal administrativo? Claro que existe. Um bom exemplo é o PAD, né, que é uma comissão formada por 3 membros. O Tribunal Marítimo. Né, o que mais? Os conselhos de contribuintes, tribunais de contas. Legal? Então eles são órgãos que não são do poder, repete, judiciário, mas recebem o nome de tribunal administrativo. Legal? E a vontade tem que vir de mais de um. Foi? Foi. Copia, por favor. Essas são as classificações do órgão. Terminamos os órgãos públicos, pula uma linha, escreve no seu caderno, autarquias. Deixa eu sair da frente pra vocês tirarem a foto, né? E, por favor, não confunda órgão com autarquia. Não faça isso. Eles são bem diferentes. Posso? Infelizmente, tem que apagar o quadro inteiro. Órgão especial. A bagunça do caralho, mas tem que apagar o tribunal, o quadro inteiro. Escreve seu caderno, autarquias. Vamos fazer um índice, que a autarquia é tanta informação que eu posso me perder. Legal? Bota seu caderno, ó. Primeiro, teoria geral. O que é teoria geral? Características básicas de uma autarquia. Foi? Segundo, espécies. Eu tenho que saber o que é autarquia e o que é órgão. É o que mais dá merda em prova. Legal? Espécies. Terceiro, privilégios. Eu tenho que saber que a autarquia faz parte da fazenda pública. E por isso ela tem, privilégios. Legal? Eu vou fazer de tudo para acelerar e a gente ficar pelo menos uns 30 minutos em privilégios, que é onde dá problema. Foi? De resto, é meramente decoreba. Foi? Pula uma linha. Vamos primeiro colocar aqui as espécies de autarquia, para depois eu partir para a teoria geral. Bota seu caderno, primeiro tópico, espécies de autarquia. Cara, se tem uma coisa que não há consenso doutrinário, né, é o enquadramento das espécies de autarquia. Mas uma coisa você precisa saber, se é ou não é autarquia. Legal? Vamos lá. Primeira espécie de autarquia. Autarquia de regime comum. Segunda espécie de autarquia. Autarquia de regime, bora? Especial. Terceira espécie de autarquia. Vou botar tudo junto aqui. Autarquias fundacionais. E quarta espécie de autarquia, autarquia interfederativas.
reorganizando aí os nossos tópicos, né? Vai ficar assim. Só que eu vou fazer uma observação, né, nessa aqui, ó, que geralmente dá problema. Vamos lá? Pessoal, o que é uma autarquia de regime comum? A autarquia de regime comum é aquela que só desempenha atividade típica. Então, a autarquia de regime, bota a palavrinha aqui, ó, é aquela que só desempenha atividade típica. Pessoal, o que é atividade típica, né? Mais uma, né, que você anota, vai para casa e fala, mas esse filho da puta não falou que é atividade típica. A atividade, é aquela atividade pública que não tem caráter lucrativo. Então, qualquer atividade pública de Estado que não tenha caráter, lucrativo, é atividade típica. Então, olha aqui, ó, fiscalizar é. Poder de polícia, é. Serviço público, é. Então, tudo que o Estado faz não querendo, lucro, é atividade. Caixa econômica, é atividade típica? Não. Porque na Caixa, mesmo que eles não gostem muito, mas lá tem que ter lucro. Não? Alguém que trabalha na Caixa? Não, né? Pelo amor de Deus. Aí esse dia eu fui lá, ver um negócio de um consórcio, coisa e tal. Eu falei, fazer uma carta de crédito. Aí eu sentei lá, falei pra caralho. O gerente tem de um amigo meu, me manda algumas mensagens. E eu fui no Santander, que eu sou cliente do Santander há um bom tempo. Irmão, o Santander não me deixa dormir. A minha gerente de 10 em 10 minutos. E aí, Luiz, vem aqui assinar, não? Eu vou aí, porra. Eu sei que você trabalha muito. Eu vou na faculdade, eu vou levar... Oh, aproveita. Separa uns 5 coleguinhas pra mim também, que eu vou mostrar. Ou seja, ela tem que bater... A Caixa Econômica no banco... Cara, não sei, assim... Tô querendo falar merda, não, assim... Tô chutando. Porque... Tem, não tem? Mas não deve ser igual... Não, mas chegar lá no cartão de crédito, você já viu como é que a gerente de Santander digita no teclado? Também. Vou ali. Eu posso falar muita merda. Assim, eu tenho certeza que não deve ser todo mundo assim. Mas é a sensação que eu tenho. Né? Porque, porra... Essa do Santander... Rapaz, ontem eu falei com minha esposa, eu falei, pô, eu vou pedir agora pra você... Você não pensar que eu estou fazendo merda. Ela estava me ligando tipo 10 horas da noite. Eu vou até você, Luiz. Você trabalha muito, Luiz. Pô, aí eu falei, não, calma, velho. Porque consórcio é um troço que 293 prestações. Eu não posso sair assinando, né? Eu só posso reivindicar ao final do consórcio. Então, provavelmente, né? Eu falei, filho, calma, que você é com minha esposa, eu quero pra gente comunhão parcial de bens. Eu não posso sair assinando qualquer coisa, né? Deixa na mim. Me dá um exemplo de uma autarquia que só faz atividade típica de Estado. O INSS. Tem gente que critica essa classificação, porque o INSS recebeu poder para criar instituição normativa. Legal? Mas continua sendo. Porque seguridade é uma atividade típica. Não pode ter lucro. Legal? Agora, uma autarquia de regime, ela continua desempenhando a atividade, só que ela tem um plus. E é esse plus que a faz ser, repete, especial. Eu vou ter que... Vocês copiaram, mas depois a gente bota de novo aqui. Tá? É por causa do espaço. Para vocês não confundirem. É esse plus que a faz ser, repete. Eu vou colocar todas que a doutrina algum dia já falou que ela é de regime, especial. Sabe por quê? Você vai ver, pegar livro aí, por exemplo, o livro do Matheus Carvalho, ele coloca, né, as autarquias gerenciais aqui. Eu vou colocar tudo aqui, porque tem doutrina que fala que é. O que interessa para mim é que você saiba que elas são autarquias. E saber por que elas são? Legal, vamos lá. Primeira autarquia de regime especial. As universidades públicas. Então, por exemplo, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, qual é a natureza jurídica dela? Autarquia de regime especial.
Por que a rural ela é de regime... Porque ela desempenha uma atividade típica. Qual é a típica dela? Educação. Educação sem finalidade, mesmo que o STF tenha autorizado a universidade pública a fazer pós-graduação, mas a regra não é ter finalidade lucrativa, é para reinvestir na própria faculdade, foi? Agora, qual é o plus que a rural tem que faz ela ser especial? Autonomia pedagógica. Quem é que define se o curso de direito da rural vai ter 6 anos, 5 anos ou 4 anos? A própria. O MEC só autoriza, só homologa. Legal? Quem é que define o reitor? A comunidade acadêmica. O presidente só vai formalizar a nomeação, mas quem define são eles. Ou seja, elas têm autonomia pedagógica plena. Por isso elas são especiais. Legal? Então, o que a universidade pública tem para ser especial? Autonomia pedagógica. É aqui que dá aquela discussão da escola sem partido. A cagada todinha aqui. Legal? Porque algumas escolas têm natureza de universidade, né? De autarquia, por exemplo, Pedro II. Pedro II tem até reitor. Então, Pedro II ele se equipara a uma universidade, por isso que ele tem autonomia pedagógica. Sim ou não? Aí aproveitam para discutir o seguinte, você tem autonomia... Será que pode usar entendimentos partidários, filosofia partidária como método de educação? Aí é a cagada que eu não quero resolver, que eu não tenho, né? Esquece isso. Além das universidades, as agências reguladoras. Por exemplo, a Anatel. Eu vou para ali te explicar, tá? E depois as agências executivas. Por exemplo, o Inmetro. Vamos aqui que eu vou te explicar. O que as agências reguladoras têm para ser, tem, né? Para ser, especial. Vamos pegar, olha para o quadro, para você entender, você nunca mais vai esquecer. O que é uma agência reguladora? Para e olha para mim aqui rapidinho. A gente sabe que no passado todos os serviços, sem exceção, todos os serviços, eles eram prestados por quem? Pela administração, lembra? Né? Avião era VASP e Varig, né? Trem era CBTU, ônibus era CTC, Companhia de Transporte Coletivo, telefone era Telerge, lembra? A barca era Conerge, era uma cuba essa porra aqui. Era a administração prestando todos os... Uma merda. Em 1995, o Brasil passa por um processo de desestatização. Alguns serviços foram privatizados. Exemplo, serviço de mineração, a Vale do Rio Doce. E alguns serviços foram delegados, a maioria. Né? Então, por exemplo, o serviço de telefonia, que antigamente era prestado pela própria, por exemplo, a Telerge, ele sai da mão da administração e vai para a mão de empresas, sim ou não? Como é que é o nome disso? Delegação de serviço público. Sim ou não? E aí o que era somente a Telerge sai da mão da administração e vai para empresas. Vivo, TIM, Claro, Nextel, Oi, a porra toda, sim? Quando esse serviço sai da mão da administração e vai para a mão das, houve uma, aí vem a prova. Qual é o modelo de delegação que o Brasil adota? O modelo norte-americano. Já caiu em prova? Pra caramba. Então, o modelo de delegação que o Brasil adota é o modelo, norte-americano. Onde o serviço sai da mão da, e vai para a mão das. Então, a telefonia, que estava na mão da administração, agora está na mão de, por exemplo, a Vivo. Sim ou não? Olha para o quadro. O problema é que quando a administração entrega na mão o serviço público, o que as empresas falam? Eu vou ser fiscalizado pela própria... eu contra eu. Quem ganhou? Eu. Aí o modelo norte-americano resolve isso. Por quê? Porque no modelo norte-americano, todas as vezes que a administração entrega um serviço a uma... ela precisa criar uma pessoa jurídica autônoma. Lembra de autonomia? E essa pessoa jurídica
autônoma, ela vai fiscalizar e ela vai normatizar. Fiscalizar e normatizar o quê? O serviço público que foi delegado. E essa pessoa jurídica que vai fiscalizar e normatizar o serviço público que foi fiscalizar com autônomo, o nome dela é agência reguladora. Então, a agência reguladora é uma autarquia que tem autonomia para poder fiscalizar e normatizar o serviço público que foi delegado a uma, nesse caso aqui, quem foi? A Anatel. A Anatel foi a agência reguladora criada pela União para poder, fiscalizar e normatizar a telefonia que ela entregou para Vivo, sim ou não? Sim. Então, olha para o quadro. O que a agência reguladora tem de espécie... Cara, é muita coisa, tem que ter uma aula só de agência reguladora, mas vou focar aqui. De espécie... Ela tem poder de normatizar. Tem mais? Tem, mas esse é o principal. Esse é o famoso plus. Não falo um plus a mais não que eu fico puto, hein? É um plus. Legal? Qual é o plus, então, que a Anatel tem? Ela pode... A Anatel resolveu um problemaço em 2005. Qual problema que ela resolveu? Quem é o dono do telefone? É a empresa ou o cliente? Porque o leading case foi o 2696969, Insetizan, foi parar no STF. Porque a operadora, na época, né, que migrou, ela queria tomar esse número da Insetizan, porque vale muito, né? E aí o STF falou o seguinte, eu não posso falar nada. Porque quem pode normatizar a telefonia no Brasil não sou eu, é a Ana. Aí o STF notificou a Anatel e pediu para a Anatel se pronunciar. A Anatel se pronunciou, criou a lei de portabilidade, onde a gente agora leva o número para a empresa que o número é meu, não é da empresa. Sim ou não? Foi em cima disso. Então, a agência reguladora é aquela autarquia que vai, em voz alta, fiscalizar e normatizar o serviço público que chegou na mão das empresas. Agora, o que é uma... Isso aqui, ó, é a agência, reguladora. O que é uma agência executiva? Não tem nada a ver com a agência reguladora. E o que eu mais vejo a galera explicar é como se fosse a mesma coisa. Mesma coisa, porra nenhuma. Posso explicar? Então vamos lá. Para começar, quando eu falo em agência, preste atenção, ó. Qualquer entidade da administração pública, uma autarquia, uma fundação, ela pode ser agência executiva. Já começa aí a cagada que faz. Não é somente a autarquia que pode ser agência executiva. Tá? Mas acaba que eu vou te explicar, começando como se fosse uma... Para você entender, e depois eu vou te explicar como é que eu vou resolver isso aqui. Então vamos lá, presta atenção. Ó. Não sei se você sabe, né? No Brasil, uma autarquia chamada, Inmetro, ela tornou-se uma agência executiva. Presta atenção que eu vou te falar aqui. Outra coisa, ó. Toda vez que você fala em agência, a agência executiva ela é temporária. Quem está fazendo questão em casa, duvido de eu não resolver uma questãozinha dessa. Perguntando se a agência executiva é temporária. É, você vai entender o porquê. Olha aqui. Então, o Inmetro, que é uma simples, bora gente, autarquia, em 1998, passou por problema de gestão. Né? Eu podia, piorar isso aqui. Mas, geralmente, quando a gente fala em problema de... A última análise é estar quebrado. Faltou dinheiro, sim? Aí o Inmetro, traduz para mim a sigla, Inmetro. Instituto Nacional de Metrologia. Procurou a União. Porque se é Instituto Nacional, o Inmetro é uma... Criada por quem? Pela União. Se fosse o Detran, seria uma autarquia criada por quem? Pelo Estado. Então, se fosse o Detran, ia procurar quem? O Estado do Rio. Então, o Inmetro estava quebrado, procurou para poder pedir ajuda. Tem um decreto que vira e mexe quando cai em prova, a galera fica assim, então, como é que eu vou estudar? Esse decreto é o decreto que diz, o decreto 6017, que diz o seguinte, uma vez que foi pedido ajuda, é obrigado a dar. Legal? Então a União pediu, o Inmetro pediu ajuda, a União, e a União
vai dar ajuda. Ajuda geralmente aqui é o que, gente? Dá dinheiro. Então, o Inmetro 98 estava, quebrado, passando por problema de... Procurou a União para poder pedir, e a União, por força de lei, é obrigada a dar essa, só que a União tem que fazer duas exigências. Qual é a primeira exigência? Para o Inmetro receber ele tem que assinar um contrato de gestão. Esse contrato de gestão é óbvio, né? Porque quem passa por problema de... e quer sair do problema de... assina um contrato de gestão. É nesse contrato de que vem a política de austeridade. Diminuir, gasto. Então, em Inmetro 98, assinou um contrato de... que estava passando problema de... e pediu ajuda e a União, para dar essa ajuda, ela faz duas exigências. Qual é a primeira exigência? Fala, assinar um contrato de... e executar um plano de reestruturação. Esse plano de reestruturação é para quê? Para sair da merda. Ou seja, como é que é o carro dos diretores? Carro importado? Tira. Aluga carro nacional. Qual é o limite do cartão corporativo? 20 mil, cai para 2. Tem muitos assessores? Exonera. Ou seja, é aqui no plano de que elas vão começar a fazer, ou seja, a se esforçar para sair da merda. Então, de novo, o Inmetro 98 está passando problema de... Qual é o problema? Quebrado. Pediu ajuda a União, para dar ajuda, faz duas. Qual é a primeira? Quer um contrato de... E aqui você vai ganhar mais autonomia, você vai poder... vai ter toda a minha ajuda para sair da merda, da crise. Mas como exigência, você vai ter que executar seu Inmetro, um programa de... E é esse programa de restauração que vai ter as medidas de austeridade para você superar a crise. Sim ou não? Então, o que é uma agência executiva? A agência executiva é uma entidade passando por problema de... que executa um plano de... Daí vem o nome agência executiva. A agência executiva é aquela que executa um plano de reestruturação. Então, no dia da prova, quando cair a agência... Primeira coisa, é uma autarquia de regime especial. 2, eu vou ter de lembrar que ela está passando por um problema de... e assinou um contrato de... e ganhou um plano de... Enquanto ela estiver executando esse plano de reestruturação, ela é chamada de agência executiva. Então, por que ele é uma autarquia temporária? Porque só existe a agência executiva enquanto está vigente o plano de reestruturação. Uma vez que o plano acabou porque saiu da merda, ela volta a ser o que era. Por isso que ela é temporária. Sim ou não? Olha para o quadro. Imagine que a Fiocruz passa por um problema de gestão. Por quê? Porque a Fiocruz fez muita vacina e quebrou. Olha para frente. Então a Fiocruz está, quebrada. O que é a Fiocruz? É uma fundação pública. Pediu ajuda à União. A União vai dar? Tem que dar. Só que para a União ajudar a Fiocruz a se levantar, a União fazer duas exigências. Qual é a primeira? Você vai assinar um contratinho de reestruturação, contrato de gestão. Artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. Porque se você está passando por problema de... você vai ter que assinar um contrato de... E para você superar a crise, eu vou te dar um plano de reestruturação. Entre aspas, um plano de negócios. Para você sair da merda e se levantar novamente, sim ou não? Enquanto você, Fiocruz, estiver executando esse plano de... você vai ser chamada de agência executiva. E a Fiocruz melhorou. Conseguiu superar a crise. Ela que era chamada de agência, agora volta a ser uma simples fundação. Por isso que ela é temporária. Sabe por quê? Não tem a merda que seja eterna. Nada é tão ruim que um dia não vá acabar. Piorar pode piorar também. Mas um dia acaba. Sim ou não? Ou seja, a gente chama toda agência executiva de autarquia temporária, porque a crise ela é temporária. Por isso que o contrato ele tem uma data para acabar e o plano tem uma data para acabar. Acabando, volta a ser o que era. Sim ou não? Sim ou não? Olha para cá. A Caixa Econômica quebrou. Brincadeiras à parte, quebrou. Por quê? Muita gente migrou para o setor privado
a Caixa Econômica foi esvaziada de alguns produtos e não tem como mais tocar o negócio, sim ou não? Vai bater onde? Na União. Dona União, acho que eu tô fudido aqui, vai dar ruim. Tem gente que questiona isso aí, tá, gente? Que o Brasil é um país capitalista, né? A gente não pode ficar botando dinheiro em banco, não. Mas vamos lá. Caga pra isso. Aí a União fala assim, ó, eu vou até te ajudar. Lembra do Tropa de Elite? Só que para eu te ajudar, você vai ter que assinar aqui um contrato de... e executar um plano de... vamos botar umas metas mais ambiciosas para os seus funcionários, né? Vamos começar a captar cliente, vamos ligar para quem foi embora, vamos começar a suar para fazer o bolo crescer de novo, sim ou não? Quando vocês superarem a crise, vocês que hoje são chamados de agência, vocês voltam a ser uma simples empresa pública. Deu para entender? Então, qualquer entidade da administração pode vir a ser qualificada como agência executiva. Basta estar passando por problema de assinar contrato de executar plano de... executou? Melhorou? Melhorou. Volta a ser o que era. Sim, isso é uma agência executiva. Então, olha para o quadro. Falar que agência executiva é a mesma coisa que agência... é foda, hein? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, porque eu botei ali, porque... né? Dinheiro, a gente começa a raciocinar logo, né? Então, olha para o quadro. O que a agência execu ela tem de especial para poder ser chamada de agência executiva? Olha para o quadro. Eu vou te dar o termo técnico, ó. Ajuda, que vai gerar um contrato de... que vai gerar um plano de reestruturação. Isso aqui, pessoal, olha para o quadro. Gera mais autonomia. Sim ou não? Depois que eu falo das agências, reguladoras e agências, bora, gente, executivas, os conselhos. E conselho dá um problema, né? Por que o conselho dá problema, gente? Cada OAB. Tá? A ADI 1717, o STF decidiu que os conselhos têm natureza autárquica, menos a OAB. Aí vem, gente, uma porrada de interpretação disso, né? A OAB é uma autarquia sui generis, né? Cara, eu não gosto dessa porra que a OAB autarquia. Porque mesmo que eu chame a OAB de uma autarquia, sui generis, eu estou colocando a OAB dentro da administração, isso tira a autonomia da OAB. A OAB precisa ter autonomia, mesmo com todos os problemas que ela enfrenta. Todos os presidentes caíram por decisão da OAB. Foi a OAB que derrubou todos os presidentes do Brasil que fizeram merda. Legal? Os processos começaram pela OAB. Então a OAB ela tem na ditadura, então, a OAB ela foi essencial. Então, assim, a gente não pode, né, taxar como se fosse... não é. Então, é essencial que a OAB esteja fora da administração, para ela poder bater na administração. Porque o dia que a OAB fizer parte da... e ela vai querer derrubar o presidente, ele pega o telefone e fala, ó. Entendeu? Por isso que a OAB não pode fazer concurso para trabalhar lá. Porque se eu faço concurso para trabalhar na OAB, eu transformo o cara em servidor, se não, e servidor tem que obedecer ao presidente da República, pô. Né? Tem umas cagadas que a gente não consegue explicar, mas você entendeu? A razão de ser de eu tirar a OAB da administração, isso parece uma coisa babaca, né? Mas na penúltima prova de analista do TRF aqui do Rio, perguntou isso. Legal? Então, OAB não é conselho para efeito autárquico. Legal? ADI 1717, o STF tirou a OAB desse balaio. Quem eu coloco aqui? CRM, CRO, todos menos OAB. Legal? Pessoal, eu podia 350 milhões de coisas aqui. Mas o que faz um conselho ser especial, na minha humilde opinião? Primeiro, o poder de normatizar, não é isso? O Conselho Federal de Medicina proibiu os anabolizantes para efeito estético. Legal? Então ele tem um poder de criar normas. Né? A idade fetal para definir se é aborto ou parto adiantado. Quem define toda essa porra é o Conselho Federal de Medicina, sim ou não? E também, aí vai ficar por minha conta, que é uma doutrina minoritária, que você pode colocar, né? São colegas fiscalizando os próprios. Isso aqui, na minha opinião, que é o mais especial de tudo. Tem que ter uma impessoalidade muito grande para não gerar corporativismo.
Legal? Nenhuma crítica aos colegas que fiscalizam os próprios, vai. Colegas, que eu acho que tem que ter uma ética mínima para poder fazer isso. Mas, quando você vai aprofundar o estudo, né, dos conselhos que vem lá dos Estados Unidos, né, que é o modelo norte-americano, você vai analisar que tem uma certa ressalva quanto a isso. Qualquer lugar do mundo que isso é utilizado, a galera fica um pouco assim, porra, vou fazer uma denúncia ao conselho tal, mas, porra, vai ser um colega que vai... Sem maiores explicações. Foi? Foi. Copia, por favor. Então você viu comigo as autarquias que são, vai. Bora, gente. Porque nelas eu sempre vou achar um plus. Show. Vem cá. Depois eu falei para vocês autarquias fundar. Cara, cadê meu pilozinho? O azul. Não, é o que eu escrevo. Porra, você é chato. Vai lá. Tá aqui. As autarquias, vai. Bora, gente. Segura um pouco, vai ficar para depois do almoço. Tá? Porque eu vou explicar junto com fundação. Mas se quiser colocar um exemplo aqui, ó, Fiocruz, é um exemplo de autarquia, vai, fundacional. E, por fim, as autarquias, vai, interfederativas. Eu vou te explicar ali do lado agora. Vamos para lá? Copia aí que eu vou ter que apagar ali. O que são autarquias interfederativas? Já coloco ali, ó, consórcios públicos. Então, todo consórcio público que é chamado de autarquia é uma autarquia, vai, bora, gente, federativa, consórcio público. Vou te explicar aqui. Posso? Vou apagar aqui, galera. Vai lá, tira a foto aí. Consórcios públicos, vamos lá? Então, todo consórcio público ele é uma autarquia interfederativa, sim ou não? Eu vou primeiro te explicar a criação de um consórcio e vou te explicar depois como é que a gente chega na interfederativa. Não foi do nada que chegou ali. Foi? Posso? Foi. Ó, presta atenção. Ó. Todas as vezes que alguém chegar para você falar que houve, que há, né, melhor dizendo, um consórcio, vai... Não, vamos lá, um consórcio público. O que é um consórcio público? Fala aí. Todo consórcio, vai, público, é a soma de forças, de quê? Dos entes federativos. Sim ou não? A gente viu 4 anos atrás, 5 anos atrás, a AOB. Não é OAB não, tá, gente? AOB. A Autoridade Olímpica Brasileira. Lembra disso? Que foi um consórcio público que participava dele bora? União, Estado e município para poder fazer, vai, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Sim ou não? Então, a Autoridade Olímpica Brasileira é um consórcio público, por quê? Porque estava somando forças, vai, 3 entes federativos. Quais são eles? Vai, União, um Estado e um município. Sim ou não? Sim. O nome disso é consórcio público. Sim? Querido, presta atenção. E se a Estácio entrasse ali? Aí seria convênio. Quando a entidade privada ela celebra com a administração parcerias, geralmente são convênios. Perfeito? Mas quando eu tenho só ente federativo, eu falo consórcio. Tá bom? E esse consórcio, que é a soma de esforços dos entes, vai, bora, gente, federativos, eles podem ser de direito público ou eles podem ser de direito privado. Sim ou não? Onde é que está tudo isso que eu estou falando aqui? Lei 11.107 de 2005. Geralmente vem nos editais do TJ, tá? Quando consórcio, ele é de direito, ele assume a forma de uma
Quando é direito privado, ele assume a forma de uma simples associação. Aí não interessa para mim não, tá? Interessa aqui pra gente, ó. Esse interessa. E essa autar, ela é chamada de autarquia interfederativa. Isso aqui esquece, não interessa pra gente não. Quem interessa, mas não nessa aula. Sim ou não? Então, todas as vezes que eu tenho a soma de esforços dos entes federativos e eles decidem da natureza de direito público, eu tenho, um consórcio público de direito público. E qual é a natureza jurídica dele? Autarquia, interfederativo. Sim? Professor, me explica por que nasceu essa porra desse nome, autarquia, interfederativa. Aí é o Jean explicando, ó. Interfederativo, mais de um ente. É português, é morfologia da palavra. Perfeito? Interfederativo é quando eu tenho, mais de um ente participando. Se eu tenho uma autarquia que dentro dela eu tenho mais de um, ente, eu tenho um consórcio público. E esse consórcio público é uma autarquia interfederativa. Estava aberto o processo seletivo para contratar advogado, técnico, para o consórcio de saúde aqui da Baixada. Qual o nome? Fala aí. Sisbaf, né? Sisbaf. Não sei quem compõe o Sisbaf, mas deve ser os municípios da Baixada. Né? Então vamos supor, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, São João se juntaram, criaram um consórcio para melhorar a saúde, sim ou não? Como é que é o nome disso? Consórcio público. Composto por quantos entes? Vários municípios. Legal? Qual é a natureza jurídica desse consórcio? Eu acho que é um consórcio público, tem que ver o ato constitutivo. Mas imagine que é de direito, público. Natureza jurídica, fala? Autarquia interfederativa. Deu para entender? Então, todas as vezes que eu tenho a soma de esforço de entes, e esses entes se somaram por meio do direito público, eu tenho uma autarquia. E por que o nome interfederativo? Porque eu tenho mais de um ente dentro da autarquia. Sim ou não? É uma autarquia que vai fazer parte de mais de uma administração. Deu para entender? De onde vem o nome interfederativo? A autarquia vem mais autonomia. Por isso que a gente coloca a autarquia como primeiro ente da administração. Porque ele é o ente que mais se aproxima da administração direta. Às vezes se aproxima até mais, né? Ele é muito próximo, né? Ele é próximo do Estado. Foi? Foi. Olha para o quadro aqui rapidinho. Então, como que eu vou trabalhar com vocês as espécies de autarquia? Dessa forma. As autarquias de regime que só desempenham atividade típica e mais nada. As de regime que desempenham atividade e tem um plus. É esse plus que faz ser especial. Aí eu dei para vocês aqui, universidades, agência e os conselhos. Atento, porque muitos livros falam que os conselhos estariam aqui, ó. Eles não seriam de regime especial. Sim, respeito muito essa doutrina, mas nitidamente quem faz isso não quer criar, enfim, né? Mas, né, eu prefiro botar os conselhos aqui dentro. Legal? E já te expliquei o porquê. As autarquias, funda... Pausa, eu estou te devendo, depois do almoço. E as autarquias interfederativas, que são os consórcios de direito público. Que é quando eu tenho a soma de esforços entre os entes federados. E eles decidiram fazer por meio do direito público. Aí eu tenho uma autarquia inter. Por que é interfederativa, professor? Inter, mais de um. Na Autoridade Olímpica Brasileira eu tinha uma autarquia que congraçava ao mesmo tempo, União, Estado e município. Perfeito? Pule uma linha, coloca o seu caderno agora. Características de uma autarquia. Você agora viu quem é, a autarquia. Vamos ver agora as características, que a doutrina chama de teoria geral da autarquia. Foi? Posso apagar o quadro inteiro? A chatice é só essa, né? Eu vou tentar deixar só essas aqui para a gente ver. Vamos lá, características das... Quem quiser colocar, de repente chega em casa, vai conferir em livro, coisa e tal. Teoria geral das autarquias. Geralmente os índices colocam esse tema. Posso? Partiu. É a mesma coisa que você viu dos órgãos. Vamos lá. Conceito. Natureza, Bora, gente. Jurídica. Aqui não tem teoria para fundamentar. Como é criado, como vai ser extinto e o seu quadro de pessoal.
Deixa só um espaço que você já viu que da natureza vai jurídica, nasce um monte de OBS. Deixa eu botar essa porra aqui mais para baixo. Como que é extinto? Como que é criado? Porque senão... e o quadro de pessoal. Partiu? Conceito. O que é autarquia? Cara, eu não sei se você já viu essa porra aqui, ó. Decreto-Lei 200. Já viu esse decreto? É a primeira norma brasileira a organizar a administração, né? Quando seu tio, né, comemorou que passou para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, né? Sua mãe passou para a Telerge, né? Ela chama desse decreto aí, né? Porque foi o decreto que olhou para o governo brasileiro e falou assim, não dá mais para o Brasil ser uma colônia. Que até a década de 70, a gente era quase que um direito pós-colonial, né? A gente era muito dependente ainda de ajuda estrangeira, coisa e tal. O Brasil começa a crescer, muito com o dinheiro norte-americano aqui dentro, e os caras falam o seguinte, ó, a gente precisa tornar uma administração profissional. Criamos a primeira norma de direito administrativo, Decreto-Lei 267. Até essa época aí, direito administrativo era um tópico dentro do direito constitucional. Não tinha nem autonomia administrativa ainda. Legal? Olha pra frente. Em cima desse decreto aqui, ó, que você pode, assim, porra, eu sei que a vida é uma merda, mas te aconselho pelo menos a ler do artigo 1º ao 5º, que é o artigo dos conceitos. E muitas das vezes a gente ainda pega esse decreto, que é de 67, e usa ele hoje. Conceito de autarquia. Serviço público autônomo. Cara, quando você pega uma prova, né, e você vê um conceito desse, você fala assim, meu, de onde o cara tirou essa porra? Né, porque eu estudei, eu tenho todos os livros, eu li muito. Eu nunca vi, cara, tá nessa porra de decreto. Legal? Então, quando você fala de altar, você vai lembrar de autonomia. Legal? Só que depois caiu por terra, né? Porque a Constituição, em 80 deu autonomia a todos os entes da administração. Então, hoje não faz mais sentido. Mas para efeito de prova, é isso aí, tá? Natureza jurídica. Toda autarquia é uma, pessoa jurídica de direito público. Está lá no artigo 41 do Código Civil. Então não tem nem o que discutir. Toda autarquia é uma, pessoa. Diferente do órgão que não é, pessoa, a autarquia é. Então confundir órgão com autarquia misturou comida japonesa com feijoada. Não que não fique bom, né? Mas assim... Se você me disse que toda autarquia é uma pessoa jurídica de direito, isso aqui tem 8 consequências. Você sabe todas elas. Você já viu comigo. Eu só vou colocar aqui organizado. Vamos? Se você diz que toda autarquia é uma pessoa jurídica de direito, o que interessa nesse momento é só que ela é uma pessoa, sim ou não? Então toda autarquia é um ente viu? Ou personalizado, é a mesma coisa. Mas por que toda autarquia é personificada ou personalizada? Porque toda autarquia é pessoa. Ou seja, ela é uma pessoa jurídica, mas é... Fala, gente, mas é pessoa. E se ela é em voz alta? Ela tem personalidade jurídica. Então as duas aqui estão muito tranquilos. Então toda autarquia é um ente, bora, gente, personificado ou personalizado é a mesma coisa. Por quê? Porque toda autarquia é... E se ela é pessoa, ela tem... Aí vem cá, ó. Se ela é pessoa e tem personalidade, isso aqui geram 6 consequências. No total, 8. Né? Qual é a primeira consequência? Se toda autarquia é e tem personalidade, toda autarquia tem vontade própria. É o contrário dos órgãos. Isso. Então, o INSS quer mudar sua logo. Ela vai mudar. Ele tem vontade
Já viu que vira e mexe da merda? Que o presidente quer exonerar o presidente do INSS, ele fala, não vou sair, eu tenho vontade. Aí toda vez que isso acontece, eu falo, professor, será que o presidente tem força? Eu falo, cara, não confunda política com direito. Porque o cara que está lá no INSS hoje é uma indicação política. Se não sair no amor, o presidente liga para o partido e fala, ele não vai sair não. Aí ele sai. Um caso emblemático no Brasil foi a presidenta da ANAC, que é um pouquinho mais antigo, vai lembrar, né? Teve um acidente sério em São Paulo, com a TAM, né, que um avião barrigou, emburacou dentro de um prédio, morreu gente pra caramba. Né? E aí, na época, eu não vi, eu era muito novo na época, mas eu sempre dou esse exemplo, porque está em todos os livros. Uma reportagem, salvo engano, de uma revista até que já acabou, flagrou a presidenta da ANAC, a Agência Nacional, uma agência regula uma autarquia de regime especial, flagrou a presidenta da ANAC fumando charuto, tomando uísque numa festa, e com uma porrada de cadáver. Não pegou bem, sim? O que o presidente da República, o atual, está no primeiro mandato dele, o que ele fez? Quis exonerar. O que ela falou? Não sai, porque eu tenho autonomia. Pior, eu sou agência, eu tenho mandato, eu não saio. Gerou um impasse político feio na época. Legal? E ela sustentou. Não lembro se saiu, ela sustentou. Então toda autarquia tem vontade. E se tem vontade, tem bens próprios. Sim ou não? Isso. Já percebeu que vai ser cagada na prova? Te confundi. E se esses bens são bens, esses bens são públicos, tá? Porque no direito administra todo mundo que é pessoa de direito, tem bens públicos. Isso aqui não tem exceção. Artigo 98 do Código Civil. Então, quem é público tem bem, quem é privado tem bem, privado. Legal? Então, a autarquia tem bens próprios, esses bens são... Toda autarquia pode contratar. Não se esqueça que se ela vai contratar, ela precisa licitar, tá? O princípio da obrigatoriedade de licitação. E se ela tem vontade própria, tem bens próprios, ela pode contratar. Ela tem responsabilidade civil. Então, se um carro do INSS bate no seu carro, quem é que paga o prejuízo? É a União? Não, é o próprio INSS. Porque ele é pessoa, ele tem vontade própria, ele tem bens próprios, tem responsabilidade. Sim ou não? E se tem responsabilidade, olha para o quadro. Pode, processar e pode ser processado. Se pode processar e ser, repete, tem capacidade processual plena. Boa, escutei a palavra plena, hein? Isso aí. Olha que todas essas caracteres é ao contrário dos órgãos. Copia, por favor. Então olha para o quadro aqui rapidinho. O que é autarquia? Serviço público autônomo, porque tem autonomia. Só escal por terra, porque toda administração tem autonomia, mas... Natureza jurídica. Toda autarquia é uma pessoa jurídica de direito. Está no artigo 41 do Código Civil. Se ela é uma pessoa, jurídica, ela é um ente personificado ou personalizado, porque ela é pessoa e pessoa tem personalidade jurídica. Se tem personalidade jurídica e tem vontade, tem bens, e esses bens pode contratar, mas antes deve licitar, tem responsabilidade civil, e antes que eu esqueça, essa responsabilidade civil é obje, não depende de comprovar dolo ou culpa. Pode processar e pode ser, tem capacidade processual plena. Sim ou não? Pula uma linha, coloca o seu caderno, privilégio. São 3 privilégios. Vamos ver o primeiro, te libero para o almoço. Quando eu voltar, a gente vê mais 2. Foi? Não escreva privilégio, tá? Eu vou ficar meio puto. É privilégio. Privilégio é coisa de vascaíno ficar em casa vendo televisão, né? Isso é um privilégio.
Foi? No plural, privilégio, que são? Primeiro privilégio. Bota um índicezinho pra gente não esquecer, né? Então, 1. Privilégio tributário. 2. Privilégio processual. Então, tributário, processual. 3. Quanto aos bens. Que tem um nome mais feio, né? Que é o privilégio do domínio dos bens. Mas quanto aos bens. Quanto aos bens. Os dois últimos, depois do intervalo. Vamos ver agora? 1. Privilégio tributário. Vou ter que apagar aqui. Pode apagar aqui do lado de cá? Vamos lá, vai lá. Privilégio tributário. Posso? Vou lá, vou apagar, hein? Vamos, pode. Privilégio tributário. Aqui no singular, porque teoricamente eu não vou aprofundar muito quanto às contribuições sociais, a gente só vai ver um. Privilégio tributário. Olha aqui. O primeiro privilégio tributário, e a gente só vai ver esse, é que a autarquia não paga imposto. Ou seja, a gente está falando de um negócio chamado imunidade tributária. De qual espécie? Imunidade tributária recíproca, né? Um ente não pode cobrar imposto do outro. Está lá no artigo 150 da Constituição Federal. Se eu te ajudar, eu vou ter que crescer isso aqui, tá? Então, a autarquia não paga. Só que olhar para o quadro. Vamos aproveitar? Juntamente com as autarquias. Quem é que não paga imposto no Brasil? A União, os estados, o DF e os municípios e qualquer fundação pública, que a Constituição diz que são fundações criadas pelo poder público. Então, quem é que não paga imposto no Brasil? Vai falando. Autarquia, fundação, União, Estado, DF e municípios. Sim? Foi? Acrescenta, olha para o quadro. Para de escrever. Eu tenho mais um ente que entrou aqui por meio da reforma tributária. A emenda constitucional 132. Olha para o quadro. Qual é o ente que entrou aqui que hoje também não paga imposto? Os Correios. Só que os Correios não vão pagar, somente na sua atividade postal. Porque a Constituição não falou Correios, falou empresa postal. Não é porque o Correio hoje ele faz muito mais do que só atividade postal. Né? Ele vende, ele é correspondente bancário, vende souvenir, vende uma porrada de coisa. Só não paga na atividade, postal. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. Olha aqui. Tirando hoje, Não vou ver se agora, vou ver depois do intervalo. Eu tenho que falar um pouco. Bota aqui, dá tempo. Olha aqui. É aqui que na prova, ainda mais na prova TJ, né, cai o tema Fazenda Pública. Porque a gente aprendeu na faculdade, antes de aumentarem esse rol aí, que só quem não pagava, era a Fazenda Pública. O que é Fazenda Pública? A Fazenda, Fazenda é o conjunto de pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, a Fazenda Pública hoje Quem mais? As autarquias. Olha para o lado ali. Ó. E tem mais uma. Quais são? As fundações públicas de direito público. Ainda tem a fundação pública de direito privado. Então, teoricamente, ensinaram isso para a gente. Só que aí, olha para o quadro, a Constituição mudou. Esses caras aqui pagam imposto? Não. Só que eu tenho que lembrar que hoje, quem não paga imposto também os Correios
e qualquer tipo de fundação. Tanto a fundação pública de direito vai, quanto a fundação pública de direito, eles inovaram. Então hoje, olha para o quadro, entrou no rol dos não pagadores de a fundação de direito e a empresa postal, os Correios. Legal? Então toma cuidado, porque pegar livro velho, né? Lembra que o STF ainda não tinha decidido sobre as fundações ainda, antes da emenda constitucional 132, da reforma tributária, e ataque somente esses caras aqui não pagavam, impostos. Hoje entrou mais 2 que não pagam impostos. Quem são? Me ajuda. Hã? Boa! Show de bola. Então olha para o quadro. Acabou, né? Correio na atividade postal. Acabou que não é mais privilégio, né? Que antigamente era um grupinho pequeno, agora é gente pra caralho que não paga imposto no Brasil. Mas acaba que os livros ainda colocam o privilégio das autarquias, privilégio fazendário de não pagar imposto. Foi? Vamos para o intervalo? Quando voltar no intervalo, a gente vê os privilégios processuais.